Então vamos lá, pessoal. Boa noite aí mais uma vez, né? Vamos dar início ao tópico de aula de hoje, né? Nós teremos duas aulas, especificamente falando sobre o transporte, o modal aquaviário, teremos hoje e teremos também na próxima quarta-feira. Hoje a gente vai falar, pessoal, uma parte introdutória, né, do tema, mas a gente vai falar especificamente sobre as formas de transporte do modal aquaviário, digamos assim, ou seja, falar um pouco de navios, classificação de navios, e também um dispositivo muito utilizado aí no transporte aquaviário, que é a parte de container. Na próxima semana, a gente vai falar um pouco mais de operação, tá? Tem uns cálculos com relação a frete, a gente vai entender um pouquinho mais quais são as empresas, né, os operadores, as pessoas, digamos assim, de maneira geral, que trabalham nessa área, que operam essa área do transporte aquaviário. Então, são basicamente esses dois principais blocos, digamos assim, de conteúdo que a gente vai falar especificamente do transporte aquaviário. Ok? Então, vamos lá, vamos começar falando e conhecendo um pouco mais sobre este modal. Como a gente falou, né, até na aula passada foi uma aula bem introdutória, né, para quem não conseguiu acompanhar, foi um apanhado geral sobre todos os modais, mas como eu falei também na aula passada, hoje, a partir de hoje, a gente vai começar a especificar e detalhar um pouquinho mais cada um desses modais, tá? Então, aquela primeira aula foi só um apanhado geral, uma breve introdução, falando algumas características, pontos positivos e negativos de cada um deles, e agora a gente vai falar especificamente de forma mais detalhada de cada um deles. Então, vamos lá. Primeiro ponto, como a gente já citou, né, com o transporte aquaviário, uma primeira divisão, digamos assim, que a gente pode tratar aqui na parte de modal aquaviário, é que se divide em três vias, entre aspas, né? Então, assim, pode ser um modal que trafega ou que movimenta ali na parte marítima, né? Transporte marítimo, fluvial e lacustre, né? Marítimo, quando a gente está tratando ali de movimentação, navegação pelos mares, fluvial rio e lacustre lagos, né? Então, a movimentação por meio de barco, né? De navios. Uma observação aqui é que a gente está trabalhando de navio. Quando a gente fala de navio, tá? Para transporte tramodal aquaviário, a gente está falando especificamente de, primeiro, transporte de carga, certo? A gente não está falando de transporte tipo, sei lá, uma lancha, um jet ski, alguma coisa desse tipo, não, um barco à vela. Não, a gente está falando de movimentação de carga. E segundo, a gente está tratando o navio como aqueles que têm propulsão, né? Ou seja, que são movimentados a motor, tá? Então, mais uma vez, não vai ser um barco à vela considerado aqui nessas características. E aí eu falo isso também, por quê? Porque a gente está fazendo essa divisão aqui de transporte marítimo, fluvial e lacustre, mas nem toda a região marítima, nem todos os rios, nem todos os lagos são navegáveis quando se fala de transporte de cargas, né? A gente vai ver que existe uma relação aí com relação aos mares, referente à profundidade, certos navios não conseguem navegar em determinadas regiões, né? Vai ver, a gente vê, inclusive, situações de navios que encalharam numa região, acho que ano passado, inclusive, teve uma aqui, né, no Nordeste, se não me engano, foi no Maranhão, se não estiver enganado, que encalhou e exigiu ali uma operação até meio detalhada para tentar evitar um dano ali ambiental. A mesma coisa com relação a rios, né? O Brasil, por exemplo, é cortado aí por rios, grandes rios, mas nem tudo ele é navegável, né? Então, tem esses detalhes, a mesma coisa com os lagos, tá? Então, uma primeira classificação e observação com relação a isso. Uma outra classificação importante aí quando a gente fala de modal aquaviário é entender que esse processo de movimentação de carga, né, assim como nos outros modais também, ele se divide também em dois grandes grupos, né? A gente chama de navegação de longo curso e navegação de cabotagem. Vocês vão ver que esses dois nomes eles são de extrema importância e vários indicadores que existem na parte de transporte aquaviário, eles estão separados em tipo principais cargas, rotas, quando se fala de longo curso, principais cargas, rotas, quando se fala, por exemplo, de cabotagem. Então, a gente fala que é longo curso quando é feito uma operação, né, de um país para o outro. Então, uma carga ela sai de um país A e vai até um país B.
observe que a gente não está falando aqui de distância, tá? Eu não estou falando, tipo, para ser longo curso tem que sair daqui, sei lá, ir para a Austrália. Não, não é isso, tá? Eu estou falando de país. Se saiu, sei lá, do Brasil e encostou aqui por baixo no Chile, na Argentina, já é longo curso, certo? Ao contrário, né, a alta classificação é a cabotagem que trata de navegação entre portos, né, saída e chegada de portos do mesmo país. Observe que pelo tamanho do Brasil, né, por ser um país aí continental, se um navio sair do sul até o norte, né, pela costa, ele vai navegar mais do que um navio se sair do sul e for por baixo ali para o Chile, em algumas regiões do Chile, Argentina. Então, mais uma vez, não é distância, tá? A gente está falando aqui de longo curso como sendo entre países diferentes e cabotagem, uma navegação ali nacional entre portos de um mesmo país, ok? Dito isso, vamos agora entender e conhecer um pouquinho mais sobre, digamos assim, os operadores, né, como o meio, digamos assim, de transporte utilizado para movimentar as cargas, que são os navios, né? Então, só reforçando que a gente está falando aqui de navios com propulsão basicamente a motor, né? Não estamos falando de outro tipo de navio. E aí, pessoal, a gente, para entender um pouquinho algumas características até de navio, algumas nomenclaturas que eu vou falar aqui com vocês, é importante para a gente saber mais ou menos como é que funciona, né? Esse sistema. Né? Os navios, eles são projetados, né? Eles são desde o começo projetados, e desde esse projeto já é especificado, por exemplo, se ele vai ser um navio direcionado mais para a questão do curso, qual vai ser o tipo de carga principal que ele vai transportar, porque vocês vão ver que existe uma variedade muito grande de navios, né? Diversidade muito grande de tipos de navio, né? Direcionados para carga A, para carga B, para carro, para carga líquida, por exemplo, para animais. Então, assim, já vai ali naquele projeto mostrando como é que vai ser feito esse navio, qual vai ser a utilização desse navio. Não sei se vocês sabem, mas os navios eles são construídos ali em estaleiros, né? Inclusive existia, né, um projeto de um estaleiro aqui em Alagoas, né, em Coruripe, acabou não acontecendo, né? E é lá o local onde são construídos, por exemplo, os navios, né? Se tivéssemos aqui, seria interessante economicamente falando, mas acabou travando, não sei se por questões ambientais, confesso que não sei exatamente qual foi o motivo de parar, de não acontecer, né? Mas acabou não acontecendo. E a partir do momento que esses navios eles começam a ser projetados, eles são também vistoriados, né? E de tempo em tempo eles continuam sendo vistoriados para ver se eles estão ainda de acordo com aquilo que foi proposto no projeto. Então, existem empresas chamadas aí sociedades classificadoras, que são empresas independentes que vão avaliar, digamos assim, como se fosse uma auditoria, entre aspas, no que se refere a aquele navio, a classificação daquele navio, ao projeto realmente daquele navio, se está sendo feito tudo de acordo com o que estava previsto, se ele está operando dentro das condições realmente que ele tem, por exemplo, para operar. Certo? Então, isso durante a construção do navio, né? E também ao longo da sua vida útil. Ok? Uma outra coisa interessante e importante é que esse navio ele recebe alguns certificados e documentos, né? Um deles é o certificado de borda livre, né? Então, é um documento que serve ali, que vai também mostrar algumas características específicas daquele navio. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse ponto um pouco mais à frente. Um outro detalhe, inclusive, importante é que os navios eles recebem uma bandeira, né? Então, eles recebem uma bandeira que não necessariamente é a bandeira do país onde ele foi construído, né? Ele pode ser uma bandeira do domicílio do armador, tá? E a gente vai falar mais sobre armador na próxima aula, mas de uma maneira geral é aquele detentor, digamos assim, que opera esse navio, não necessariamente é o proprietário, porque ele pode alugar, mas é aquele detentor daquela operação, aquele que está como responsável daquele navio. Tá? Então, pode ser uma bandeira de nacionalidade do domicílio do armador ou pode ser de um outro país, que é chamada de bandeira de conveniência, né? Tá aqui, bandeira de conveniência, e aí tem umas questões legais, fiscais envolvidas nesse processo.
certo? Então, ao ser registrado ali, ele recebe mais um documento importante aí, como se fosse um documento trazendo para o rodoviário, né, um documento do carro também. Existe o documento daquele navio. É interessante, e aí, assim, eu comentei isso com o pessoal da tarde também, vou reforçar com vocês também. Normalmente, ao longo do terceiro período, né, a gente faz visitas, e nos locais que geralmente a gente visita com mais frequência, digamos assim, é o Porto ou a Transpetro, porque eles são muito receptivos, né, se disponibilizavam, se a gente precisar, eles se disponibilizam a gente visitar praticamente toda semana. Mas, porque existe inclusive um limite de quantidade de pessoas que podem acessar. Mas por conta da questão da pandemia, não foi possível, não está sendo possível, né, nesse momento. Mas aí eu até me comprometi com o pessoal da tarde e me comprometo também com vocês, caso vocês tenham interesse, né, de quando passar, mesmo que vocês já tenham concluído aí a questão das disciplinas e tal, de quando tivermos, quando voltarmos, a questão presencial, caso vocês tenham interesse, de participar das visitas, né, que a gente retome aí a questão das visitas. Infelizmente vocês não fizeram, né, não sei se vocês chegaram a visitar alguma empresa no primeiro período, não estava com vocês no primeiro período, mas geralmente nós fazemos visitas no segundo e fazemos visitas no terceiro período. E aí, por conta da pandemia, o segundo período de vocês já foi remoto e o terceiro período de vocês já está sendo remoto, né? Nós sabemos que vai continuar assim até o final. Caso aconteça, né, de voltar, vocês ainda têm mais uma disciplina comigo, né? Não sei se eu comentei isso com vocês, mas vocês ainda têm vão ter mais uma disciplina comigo nesse semestre. Se a gente, por algum acaso, voltar, né, melhorar, enfim, a gente já pode marcar para esse semestre. Se não, no próximo semestre, caso vocês tenham interesse, né, a gente passa no final do semestre, eu entro em contato com vocês, manter o contato de alguma forma, para aqueles que tiverem interesse de participar. E aí eu falo isso porque essa questão dos portos, né, é uma visita bem interessante, a do segundo período também. A gente visita geralmente distribuidoras, algumas empresas nesse sentido. Mas essa dos portos é bem interessante. Em um dos casos, em uma das visitas que a gente fez, né, justamente ao porto, a gente estava lá no porto visitando, não sei se alguém já foi lá, se alguém conhece, mas a gente estava ali naquela parte geral do cais, ali do porto, onde ficam atracados os navios, em um dos berços, né, onde ficam atracados os navios, e tinha um navio lá parado, né, não lembro de onde era a bandeira, confesso que eu não lembro de onde era a bandeira, mas aí o comandante do navio viu que a gente estava lá, né, viu o pessoal de farda, perguntou a um responsável de uma agência lá o que era, né, que a gente estava fazendo ali, aí explicou que era visita, e ele nos convidou para subir no navio, né, não estava programado isso, né, a gente estava lá nesse dia. Quando a gente visita Transpetro especificamente, se tiver um navio Transpetro lá, a gente consegue subir, mas assim, é do dia, não tem como saber. Tanto é que a gente, em outro momento, também subiu em outro navio da Transpetro, mas foi um navio menor. E em outra visita que a gente fez, não subiu porque não deu tempo, mas a gente viu o navio atracando, né? Então, não sei se alguém, mais uma vez, já foi lá, mas a gente ficou exatamente no berço que o navio ia atracar e assim, a gente ficou a, sei lá, 3 metros de onde o navio estava chegando. E é interessante, né? Você vê aquele navio gigantesco lá, e nem era tão grande assim, comparado com outros que existem, mas ele vai se aproximando assim, parece que vai bater e derrubar tudo. Mas são coisas, são experiências, né? Que aí é bem interessante. E nesse que a gente foi convidado a subir, né? Foi bem interessante porque foi o comandante primeiro que subiu, ele recebeu lá a gente, falou rapidamente com a gente em inglês, né? A tripulação era indiana, né? Então, praticamente 100% da tripulação é indiana, se fala inglês geralmente, né? Até nas operações, não só por questão de ser indiano, né? Existem outras línguas, lógico, mas geralmente nesse processo de operação de navios portuária é inglês. Então, ele falou assim com inglês, quem sabia, né? Quem participou das aulas, professor na aula no segundo período, né? Por isso que eles falam inglês, né? Se quisesse conversar com o pessoal estava lá, assim, do mesmo jeito que era interessante para a gente, né? Subir também era interessante para eles, que ficavam viajando, ver um grupo de alunos e tal, então falou lá com a gente, quem conseguia falar, falou alguma coisa, quem não conseguia falar, só falou um hello, thank you, mas
aproveitou, porque conseguiu andar, ter algumas fotos, eles permitiram que a gente andasse um pouco lá para ver se, como é que estava a organização tudo, e depois saísse. Então, isso é interessante, né? Ver um pouquinho mais de perto, digamos assim. Então, como eu disse, se alguém tiver interesse, né, é, no final, lógico, de tudo, a gente marca aí ou guarda o contato de vocês para aqueles que tiverem interesse e disponibilidade para uma oportunidade de fazer isso, para que vocês também tenham esse contato e essa vivência que a gente considera importante, certo? Então vamos seguir. Um outro ponto importante aqui para falar para vocês, né, é com relação a algumas nomenclaturas dessa área, digamos assim, né, dessas operações que envolvem aí operações portuárias, operações de navio. E assim, não sei se alguém tem interesse aqui, por exemplo, ou já é, por exemplo, já tem um conhecimento náutico, digamos assim, mas que aí você sim vai ter que se aprofundar, né, nas nomenclaturas, mas existem algumas que são importantes, tá, até para a gente, porque geralmente a comunicação desses locais, elas são feitas minimamente com base nas nomenclaturas de náutica, digamos assim. Então, exemplos, né? Eu trouxe aqui algumas das mais importantes para vocês, né? E algumas até que vocês já devem ter visto em filmes, etc e tal. Mas, por exemplo, quando você quer falar do lado direito de um navio, você não diz assim, ah, isso aqui está do lado direito, vire para a direita. Você fala noreste ou estibordo, né? Então, não sei se alguém já viu, sei lá, Titanic, vira este bordo, o cara está dizendo vire para a direita. O iceberg a bombordo. Aí você está falando que tem um iceberg do lado esquerdo. Tudo isso olhando para a proa, que é a outra parte do navio, tá? Então deixa eu fazer aqui um desenho que eu não sou muito bom em desenho, né? Principalmente aqui, não. Mas imaginemos que isso aqui é um navio, que é a bandeirinha. Tá. Então o navio, a frente está para cá, tá? Nessa direção aqui. Então a parte da frente é a proa, a parte de trás é a popa, tá? E aí, quando você tem, né, olhando para a proa, olhando para frente, o lado direito é boreste ou estibordo, o lado esquerdo, bombordo, tá? O comprimento total do navio a gente chama de loa, e a largura, no meu desenho aqui não vai dar para mostrar a largura, mas a largura, né, de um lado para o outro do navio a gente chama de boca, certo? Então, alguns nomes importantes, né? Proa, popa, existem outros, como eu falei, mas aí para a gente não interessa tanto, sei lá, bochecha, manilha, enfim. Mas aí já é muito específico, não é tão interessante para a gente. Mas, por exemplo, pensando no navio porta-container, né? Um monte de container lá armazenado. Talvez alguém se comunique com você dessa forma, que você está procurando um container específico. Ele pode estar mais a bom bordo ou este bordo. Então, pode ser que alguém se comunique com você. É importante que você tenha conhecimento mínimo, digamos assim, dessas direções, dessas partes de um navio. Inclusive, pessoal, essa parte de operação portuária, nós aqui em Maceió, nós não temos tanto, né? Se a gente comparar, por exemplo, com outras regiões, com outros portos do Brasil. Né? A gente tem uma operação relativamente predominante de açúcar, fertilizantes e combustíveis, né? Petróleo, derivado de petróleo, por conta da Transpetro, e agora também crescendo a parte de cruzeiros, né? Só que com a pandemia também acabou culminando no momento que tem uma rota, digamos assim, de grandes cruzeiros. A gente já tem uma rota, mas ia aumentar, foi suspenso por conta da pandemia. Inclusive, existia um projeto, não sei em que pé está, de construção de um terminal de passageiros lá no Porto de Maceió, porque a gente não tinha, né? Os passageiros chegavam no mesmo terminal, digamos assim, no mesmo base lá que chegam as cargas. Só fazia botar uma escadinha e o pessoal descia. Então estava sendo construído lá o terminal de passageiro, mas não sei em que pé ficou isso aí. Certo, mas o que eu ia falar é que, apesar de que a gente não ter uma operação tão forte, tanto no aquaviário como, por exemplo, no ferroviário, que a gente vai falar, que é ainda mais
crítico, né, que a gente não tem mesmo operação de carga no ferroviário aqui em Maceió. Caso alguém se interesse por essa área, a gente tem, por exemplo, aqui do lado, em Pernambuco, Suape, né, que é considerado um dos maiores portos do Brasil, do Nordeste aí, sem dúvida, um dos maiores, se não o maior, né, em volume de operação. Então, assim, é uma possibilidade, né, de se trabalhar. Existe, inclusive, especializações aí voltadas para a logística portuária, né? É uma área, digamos assim, uma perna aí da logística. Então, para quem tem interesse, é bom se aprofundar um pouco mais, buscar um pouco mais de conhecimento sobre essas características dessa área aí, ok? Qualquer dúvida, pessoal, podem falar, tá? Se vocês escreverem aí no chat, eu não estou vendo, porque está aberto aqui só a apresentação para mim. Então, qualquer dúvida, se alguém falar alguma coisa, só comenta aí que eu volto lá para a página principal do chat. Vamos seguir aqui. Então tá, então entendido aí essa primeira parte, vamos começar a falar e conhecer um pouquinho mais dos tipos de navio, né? Não sei se alguém já percebeu, já conseguiu perceber as diferenças, né? E que existem diferenças nos navios. Ou se todo mundo pensa assim, navio, tudo igual, tal. Mas não é, tá? A gente vai ver que existem características, né? E existem navios específicos para algumas cargas, por exemplo, embora exista assim a possibilidade de adaptação, mas em outros casos não, né? A gente vai ver que existem alguns navios, alguns tipos de navio bem específicos para determinadas cargas, ok? Então, primeiro navio é navio carga geral, né? Então, assim, esse daqui sim é um dos navios que a gente muitas vezes mais vê, digamos assim. Por quê? Porque ele tem uma alta capacidade de adaptação, né? Ele é bem versátil com relação às cargas que ele consegue transportar, tá? Então, desde de cargas com containers, a cargas ensacadas, a carga de pallets, enfim, ele consegue se adaptar muito bem a basicamente todos os tipos de carga, tá? Então, assim, ele é chamado de geral, né? General ou geral, cargo ship, ou seja, navio realmente de carga geral. Ele tem porões, tá? Então tem a parte superior e tem a parte que tem alguns porões, né? Esses porões aí são retangulares justamente para facilitar a questão se for, por exemplo, colocar cargas ensacadas, paletizadas ou containers. Então tem a questão das escotilhas, tem a questão dos porões, né? Que geralmente existe alguns navios que transportam, vocês vão ver que eles transportam carga ali no convés ali aquela parte de cima, né, que a gente consegue ver, mas boa parte deles também transporta, né, e muitas vezes tem carga principalmente e predominantemente ali nos porões, tá, como é o carro do tanque, o graneleiro, enfim, outros que a gente vai ver um pouco mais à frente. Alguns desses navios têm equipamentos de movimentação próprio, né, então ele já vem com alguns guindastes, porém outros não tem, que é chamado navio gearless, né? Então ele precisa, dependendo da carga que ele for movimentar, ele precisa que no porto que ele vai movimentar tem ali equipamentos de movimentação que dê suporte para a operação desse navio. Outra coisa interessante, né, é a questão de, do fora de boca, no caso aqui, que é o seguinte, não sei se vocês já viram que os porões, muitas vezes, dos navios, para você conseguir limpar, imaginemos que a pessoa vai transportar, sei lá, soja, e aí depois vai transportar açúcar. Muitas vezes, para você conseguir limpar, né, a parte dos porões, lá, aquele restinho da carga, você precisa de empilhadeiras, colocar realmente empilhadeiras dentro do porão do navio para você conseguir limpar e não contaminar, entre aspas, digamos assim, as cargas. Nesse caso aqui, né, desse tipo de navio, ele divide ali as escotilhas de uma forma que ele consiga, no final, não ficar tão dependente aí dessa questão do uso da empilhadeira, né, para essa carga que é chamada de fora de boca. Ou seja, que é aquela carga que fica encostadinha na parede. Então, ele consegue realizar, né, por conta dessa adaptação e dessa atividade, ele precisa dessa característica e é uma característica importante desse tipo de navio. Aqui, ó, um exemplo, né, desse navio carga geral, só uma foto, tá? Depois, inclusive, eu vou disponibilizar para vocês alguns vídeos na segunda-feira, no dia lá do material complementar.
E vou aproveitar até esse navio aqui para falar algumas coisas, algumas outras características, né, de navio. Observem que esse navio aqui, ó, esse, né, geralmente, alguns outros navios, só deixa eu resetar aqui que eu acho que está. O fone deve ter fechado. Então, deixa eu voltar para lá. Tá, vamos voltar daqui. Ó, vou aproveitar esse navio. Não sei se vocês já viram que os navios geralmente ele tem aqui essa parte aqui de baixo vermelha, né? Alguns não são vermelhos, tá? Não é obrigado a ser vermelho, não. Isso é uma questão de uma tradição que existe também nesse mundo náutico aí, desde os primórdios, digamos assim, né? Mas o que, é que acontece aqui? Essa parte de cima aqui, né, é o convés que eu falei, né, do navio. E existe algum, lembra que eu falei lá do certificado de borda livre? O que é a borda livre? Nada mais é do que essa parte aqui, ó, do convés até o máximo, que é onde começa aqui essa linha vermelha, que é um nível ali de linha d'água, né? Então, a ideia, por exemplo, desse navio é que ele, quando ele tiver sem carga, normalmente essa parte vermelha ela fica mais acima da linha d'água, né? Porque ele está vazio, então ele está mais leve. Mas quando ele está com carga, normalmente ele desce até esse nível aqui, certo? Que é onde fica a linha d'água. Então, daqui até a parte de convés é chamado de borda livre, tá? E outro ponto importante com relação, e outra nomenclatura, inclusive, importante com relação a isso aqui, é o calado do navio, né? Calado, existe o calado máximo, o calado mínimo, mas enfim. Imaginemos que essa parte de vermelha está toda submersa, tá? Esse navio especificamente, ó, ele está com essa parte vermelha aqui, né, submersa na água, mas ele não termina aqui, né? Ele deve ter, sei lá, mais uma parte aqui embaixo, assim, ó. Então, o calado nada mais é do que esse nível aqui submerso, digamos assim, que ele tem. Então, imagine que é a profundidade que o navio precisa para navegar. Então, lembra que eu falei no começo que nem todas as regiões dos mares são navegáveis, em todos os rios, porque depende da questão do calado. Imagine que esse navio, como eu disse, está todo submerso, né? Então, isso aqui está tudo debaixo d'água. Ele vai, essa parte aqui até o final, né? Da quilha aqui, da parte de baixo do navio, é, é a parte do calado. Então, ele vai precisar que a região que ele vai navegar tenha uma profundidade maior do que essa, certo? Então, alguns navios, por exemplo, que tem um calado muito grande, né? Ele não consegue atracar, né? Parar em todos os portos, né? O porto de Maceió, né? Ele foi feito até uma dragagem nele, acho que há uns 2 anos, se eu não me engano, justamente para limpar, né? A parte de baixo ali da entrada do porto e também para aumentar a profundidade, né, possível de dos beiços do porto. Né? Então, isso, quando você aumenta a profundidade daquela região, você possibilita que mais navios, ou seja, navios que tenham um calado maior, eles consigam atracar ali. Tá? Então, isso é uma consideração também importante com relação aos navios. Segundo tipo de navio é o navio frigorífico. Vocês vão ver que aqui a gente vai falar algumas características de alguns navios que são bem específicos para algumas cargas. Tá? Navio frigorífico voltado para cargas que precisam ali de refrigeração, né, de uma maneira geral. Então, são cargas ali perecíveis, né? Então, a gente tem aqui, ó, carnes, sucos, frutas, laticínios, flores, por exemplo. Então, ele tem ali um sistema de refrigeração, de controle de temperatura, né? Tem ali condensadores, compressores e todo esse controle é feito ali na sala de máquina do navio e precisa realmente ter um controle durante todo o tempo, né? Se esse tipo, por exemplo, produtos como carne, laticínios, se acontecer de ficar um período X, né? Um período grande, digamos assim, sem estar com devida refrigeração, pode se perder aquele produto, né? Levando em consideração que muitas vezes as viagens de navio não são rápidas, né? Se a gente pensar em navegação de longo curso ou uma navegação com uma distância maior, né? Isso tende a danificar aí a questão da carga.
certo? Ele pode transportar, né, por exemplo, contêineres na parte do convés, existe uma possibilidade, alguns permitem essa adaptação, mas de uma maneira geral, quando a gente fala de frigorífico, a gente está falando ali de navio predominantemente voltado para a carga perecível. Aqui a gente tem navio, né, de frigorífico. A gente inclusive vê que só contrata, digamos assim, um navio como esse se você tem uma carga muito grande para transportar, né, de material perecível. Se não for o caso, você, em vez de contratar, por exemplo, um navio frigorífico, você pode contratar um container refrigerado, né, que existe, que a gente vai falar também sobre isso logo mais. Então, um navio, quando você tem uma carga significativa ali de produtos que precisam desse controle de temperatura. Se for uma carga menor, a gente pode enveredar aí pelo caminho do container. Próximo navio graneleiro, certo? Então, quando a gente fala de granel, a gente está falando de carga em grande quantidade, né? Mas lembrando que granel pode ser granel sólido, granel líquido. Esse aqui especificamente é voltado para granel sólido, tá? Então, commodities, como por exemplo soja, milho, minério, fertilizante. Então, são, digamos assim, produtos, navio voltado para carga sólida, granel sólido, ou seja, em grande quantidade de produtos sólidos. E aí, pessoal, a gente está aqui no grupo, né, dos navios e tem boa parte dos grandes navios, dos maiores navios do mundo, estão aqui no grupo dos grandeleiros, certo? Então, esses navios, ó, eles têm navios desse grupo aqui, ó, que tem uma longa, ou seja, um comprimento total de 275 metros, 275 metros, e tem uns que já passam até disso. Né? Esses aqui, ó, de 275, que é o tamanho até mais comum para esse tipo de navio, é o chamado navio Panamax, tá? Por que Panamax? São navios que conseguem navegar ali pelo canal do Panamá. Não sei se vocês já ouviram falar do canal do Panamá, vou disponibilizar, inclusive, também um vídeo sobre isso. Uma importante rota aí, né, que foi feita pelo homem, né, porque não existia, foi aberto ali uma ligação entre oceanos que facilitou bastante a rota marítima daqui da região. Então, existem navios que possuem mais do que 275, né, como tem aqui, ó, 300 metros, que aí já não são mais navios Panamax. E esse tamanho, digamos assim, cada vez mais tem aumentado. Isso fez com que, inclusive, fossem feitos projetos já de aumento, digamos assim, das eclusas. Vocês vão entender um pouco mais quando eu mostrar lá o vídeo do canal do Panamá, eles fossem ajustados, modificados, feitos projetos para ampliação disso aí. Da mesma forma, né, por ter aqui uma grande parte dos navios de grande porte, a gente também tem um peso, né, total significativo, né? Então, assim, a gente tem ali a maioria, digamos assim, acima de 60 mil peso bruto total. Isso aqui é o peso do navio mais o peso da carga, tá? E tem outros com 150 mil ali, podem exigir esses 150 mil de peso bruto total, ok? Uma outra coisa interessante é que esses navios também, assim como os navios de carga geral, eles podem ou não ter dispositivos de equipamento de movimentação de carga e descarga. Quando eles não têm, tá? Isso aí serve para os outros também, eles são chamados de GLS, ou seja, não tem equipamentos. E alguns têm uns grabs, não sei se vocês já viram, que é como se fosse uma concha, que é utilizada assim para carregar e descarregar navio. Né? Então, alguns utilizam esses grabs aí para a questão de carga e descarga. Existe também um outro equipamento muito comum, que é o selfie, utilizado para a questão de transporte de movimentação, né, de carga e descarga de fertilizante. É como se fosse um tubo, né, que vai levar a carga até o navio. E aí fica jorrando, como se fosse um cano mesmo, jorrando até encher ali os silos. Esse daqui, né, os porões, ele tem formato de silos, tá? Então, diferente de outros, né, que tem, por exemplo, células, como a gente vê, porta-container e tal. Esses aqui, o porões retangulares, esse aqui é formato de silos, tá? E as escotilhas na parte de cima ficam, abre e fecha tipo uma sanfona. Ou seja,
a escotilha superior, né, onde você vai cobrir, digamos assim, fechar ali o seu porão. Aqui, ó, um exemplo de navio grandeleiro. Observa que a gente está falando de um grande navio, em termos de tamanho, né, bem maior do que a gente tinha mostrado anteriormente. Próximo tipo de navio porta-container, né? Então, como o próprio nome está sugerindo, o navio porta-container é um navio direcionado, digamos assim, voltado principalmente para containers. A gente vai ver que até existe a possibilidade de o porta-container levar outro tipo de carga, mas predominantemente é container, tá? Tanto na parte de porão, ele tem um porão também, e o porão dele é como se fosse células, né? Que é como se fosse estruturas de metal onde você vai encaixar ali os containers. E na parte superior também é possível transportar container. A gente vai ver alguns tipos, inclusive, de container, né? Hoje, entender um pouquinho mais como é que funciona isso. Uma coisa interessante com relação ao container, primeiro aqui no nosso estado não opera container, né? Não sei se eu já comentei isso com vocês, mas aqui a gente não opera container, né? Já se operou, né, há muito tempo atrás e até cogita-se futuramente voltar, mas hoje em dia não. A gente não tem equipamentos, né, para a operação desse container. Um dos principais equipamentos ali utilizados para a movimentação de container é o portainer, né? Não sei se vocês já viram a operação como portainer, então ele pega, é como se fosse, ele corre ali ao longo de trilhos e ele vai buscando por içamento ali o container e ele coloca numa carreta ou no próprio posto ali para movimentar, certo? Inclusive, se outra atividade que nós teríamos, né, se tiver no presencial, é que geralmente a gente utiliza o jogo Chips, não sei se você já ouviu, que eu acho que o meu fone está resetando, quando ele reseta eu preciso vir aqui. Mas não sei se vocês já viram, né, um jogo chamado Chips na Steam. Então, se tivéssemos ainda presencial, também utilizaríamos para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa operação. Vamos continuar. Bom, aqui é um navio porta-container, tá? Então, ó, observem que aqui ó, tem container, por exemplo, esse aqui é um container refrigerado, a gente vai ver um pouco mais detalhado mais para frente. Mas é aquele caso que eu disse, né, de você não precisar, por exemplo, de um navio frigorífico, você pode contratar um container refrigerado para transportar a sua carga. Então, observe que existe uma grande capacidade de transporte de container, né, tanto na parte de cima como também na parte dos porões aqui, onde ficam as células. Navio Ho-Ho, tá? Não é o navio do Papai Noel. É um navio aqui utilizado predominantemente para transporte de carros, veículos, tá? Embora exista aqui ó, essa classificação de você transportar, por exemplo, containers ou outras cargas na parte de convés, na parte de cima, a ideia principal do RORO é transportar veículos. Certo? Então ele tem o navio em si é como se fosse um grande estacionamento dentro dele, né? E na parte de trás de polpa geralmente tem uma porta, né? Como se fosse uma escotilha que desce, forma uma rampa e aí o pessoal, os estivadores, né? Que são como se fossem manobristas, digamos assim, vão lá, pegam os carros, dirigem, coloca, geralmente o pessoal prende, né, uma questão de roda e tal, porque dependendo do mar, da situação do oceano, pode balançar bastante ali, né, tem até vídeos aí no YouTube, para quem gosta desse tipo de coisa, de navios assim, pendendo, os carros batendo no outro, enfim, uma tragédia. Da mesma forma com containers também. Então, esse navio é específico para a movimentação de veículos, né? Então, carros, tratores, tudo isso geralmente é operado no navio ro. Aqui, ó, eu coloquei um para vocês, um exemplo. Então, ó, observe que essa parte aqui da polpa, a escotilha aqui aberta, né? Forma uma rampa. E aqui os carros. E o pessoal vai colocar o carro para dentro como se fosse realmente um manobrista, digamos assim. E aqui dentro, tudo isso aqui é um grande estacionamento de carros. Próximo navio, navio tanque.
tá? Então, se a gente teve lá o granileiro para carga sólida a granel, o navio tanque é um navio voltado para a carga líquida a granel, tá? Outra coisa importante é que esses navios, pessoal, eles existem inclusive subdivisões em relação a eles, tá? Essa não é uma divisão, digamos assim, macro, só existe essa. Não. Por exemplo, o navio tanque, né, já existe uma subdivisão até que eu vou citar aqui, ó, que é o navio petroleiro, específico para a questão de petróleo. E existem outras subdivisões em relação a esse navio. Isso aqui é uma visão mais macro desses tipos de navio. Esse é um navio que se tem geralmente muito cuidado nessa questão das vistorias que nós falamos no começo, justamente porque por transportar carga granel líquida, né, um vazamento, digamos assim, e aí também por isso ele geralmente tem algumas divisões ali na parte dos porões, pode causar um impacto ambiental muito grande, né? Há alguns anos também aí vivenciamos casos como esse, né, importante aqui na nossa região, acredita-se que decorrente de vazamento de um navio que pode ser, né, um navio tanque. Então, assim, você tem muito cuidado com relação a isso, com relação à limpeza, enfim. Você tem que ter muito cuidado com relação à operação destes navios, tá? Por possuir, inclusive, essas subdivisões aqui nos porões, muitas vezes eles podem até transportar mais de um produto diferente. Né? Mas o mais comum é que ele esteja transportando um único item. Mas, assim, ele pode muito bem transportar itens diferentes. Aqui, um exemplo de navio. Outro navio low-low ou navio heavy lift, tá? Também chamado de navio heavy lift. Esse navio é um navio bem específico, tá? Que, por exemplo, a gente não dificilmente vai ver um navio desse por aqui, pelo menos com carga, né? Ele tem um calado muito baixo, né? Aquela distância que eu falei lá de profundidade que ele precisa é muito baixo. E ele é voltado para transporte de grandes cargas, né? Carga de projeto, que é chamado. Não, só para mostrar aqui para vocês. Esse navio está transportando toda esta plataforma, tá? E eu vou até colocar também para vocês no vídeo, para vocês perceberem como é interessante o processo de movimentação, de operação, né, desse navio. Só para vocês entenderem mais ou menos, essa plataforma para colocar aqui nesse navio, a plataforma geralmente flutua, né? Então a plataforma está aqui sendo construída, depois foi o carro flutuando, mas ela vai lá para o alto mar. Esse navio que tem esse calado aqui, ó, tá bem baixinho, tá vendo? Você enche ele de água, tem um nome até específico, mas eu não me recordo agora. Você enche esse navio de água e aí automaticamente ele desce, né? Ele vai baixar ali o nível dele. Quando ele está abaixo, no caso a linha d'água já está superior, já está tudo coberto d'água isso aqui, você puxa com um rebocador, já tem um rebocador aqui embaixo, você puxa com o rebocador essa plataforma para cima do navio e depois você tira a água que estava aqui. E aí o navio sobe e aí você consegue levar. É bem interessante. Então esse navio transporta tipo, plataformas, transporta outros navios, né? Então, como eu disse, ele é voltado para grandes cargas aí, que são chamadas de cargas de projetos. Outro navio também bem específico, o navio Curral, tá? Esse navio, inclusive, ele... Lembra que eu falei que eles vão ser vistoriados ao longo da vida e tal? Esse navio é um navio que é permitido que você tenha, por exemplo, outros tipos, né? Ok, navio Ro-Ro, são navios que vão se tornando muitas vezes mais velhos e aí eles fazem adaptação para se tornar navio cruzeiro, para se tornar navio curral. Curral é voltado para transporte de animais vivos, né? Gado, carneiro, cavalo. Então ele tem que ter um sistema, digamos assim, adaptado para a comodidade do animal, no que se refere à ventilação, iluminação, espaço para a questão da alimentação. Então tudo isso tem que ser pensado e adaptado para esse tipo de navio. Observa aqui, um exemplo de navio curral, apesar que é um navio um pouco mais velho, né? E parece, a grosso modo, um navio de cruzeiro, né? Que a política é toda aberta, aqui, mas é justamente para facilitar essa questão da ventilação dos animais. E aí os dois últimos navios, né? São navios que a gente chama de navios auxiliares, né? Navios de apoio náutico, digamos assim. Um primeiro deles é o navio rebocador, são aqueles navios bem pequenos, né? São barcos
barcos, na verdade, digamos assim, pequenos, que ficam ali no porto, todo porto geralmente tem, né? Que auxilia o processo de chegada e saída do navio, né? Quando ele atraca, quando ele sai. E geralmente eles são pequenos, mas mesmo sendo pequenos em relação aos outros, eles têm uma manobrabilidade muito grande, tem um calado grande, né, também, e um motor muito forte, então eles conseguem puxar ou arrastar aqueles navios, inclusive navios Panamax, ou maior que Panamax. Muitas vezes você precisa de mais de um, ok? Mas se a gente observar ali a proporção de um para o outro, vocês vão ver que é uma coisa que chega a ser meio que impressionante, né, a capacidade que ele tem ali de fazer essa operação. Esse navio aqui, ó, é um exemplo de um navio revocador, então ele geralmente ele tem duas funções, né? Ele opera no apoio de alto mar, se um navio está em condições, teve um problema em alto mar, ele vai lá e vai rebocar realmente um navio de alto mar, ou ele funciona na questão do apoio do porto. E o outro navio, que também é chamado de navio de apoio, digamos assim, náutico, é a draga, né? A draga nada mais é do que aquilo que eu citei também já aqui, é utilizado para limpeza dos leitos, utilizado para aumentar a profundidade, né, dos peixes dos portos. A gente passou por um processo semelhante, né, há alguns anos atrás, não vou lembrar agora quando foi, mas você recorre, né, ao serviço de uma draga quando você quer limpar ou quando você quer aumentar realmente a questão da profundidade, né? Então ele faz ali a sucção do material que está ali na parte de baixo. Todo esse material é destinado para uso local, né? Mas a ideia principal é essa, tá? O Andrade. Então aqui ó, tem um exemplo do Andrade que está operando e geralmente é isso. Ou você quer limpar ou você quer aumentar a profundidade de uma região, por exemplo, né? Quando tem assoreamento de algum rio, por exemplo, que é um rio navegável, se utiliza uma draga para aumentar a profundidade daquele local. Tranquilo? Duas até aqui? Não? Então vamos seguir. Dito isso, né, esse basicamente é os principais grupos de navio, vamos falar um pouquinho agora do dispositivo, um dispositivo muito utilizado na parte de transporte marítimo, ou transporte aquaviário de maneira geral, né, do modo aquaviário, que são os containers, né, acho que todo mundo sabe, conhece o que é um container, principalmente porque vem sendo utilizado assim como o pallet, né, vem sendo utilizado em outros ramos, como por exemplo da construção civil, né, acho que todo mundo já se deparou com algum. Então, basicamente é aquele dispositivo, né? Aquela embalagem lá pode ser de aço, pode ser de alumínio, existe inclusive contêineres específicos para o modal aéreo também, que é um pouco menor e é de fibra, né? É de fibra, não é de aço nem de alumínio por questão de peso. Então, assim, ele é utilizado principalmente ali para navegação de longo curso. E se a gente observar ali portos maiores, como eu falei, Suape, Ciral, Santos, né, a gente vê uma movimentação muito grande de container. E existem, inclusive, empresas que alugam container, né, de uma região para outra. A gente vê que existe, inclusive, um tempo, né, de 180 dias ali para um container ficar dentro do país, podendo ser renovado. Mas existem empresas que operam, que alugam esse tipo de container, certo? Eles também são vistoriados, né, existe uma convenção aí de segurança que fica historiando, inclusive existe a profissão, tá, de historiador de container, não sei se vocês já ouviram falar, que vai analisar se ele está com avaria e tal, se precisa de algum tipo de reparo, né? Então, existe também uma padronização no que se refere ao container, se a gente está lidando com algo, né, como teve lá no PALIF, PBR, mas se a gente está lidando aqui com um dispositivo que é utilizado para navegação de longo curso, ele precisa ter uma padronização ali que você consiga operar em todo mundo, digamos assim, né? Então, o navio porta-container tem células, as células têm que ser projetadas, digamos assim, para um padrão comum de container. Então, existe uma padronização, né, da ISO, aqui, né, adotadas pela BNT e também a questão do IMETRO. Então, existe um tamanho, digamos assim, né, de padronização no que se refere a container, certo? Os tamanhos, de maneira geral, né? Ele se divide em container de 20 pés, tá? A gente geralmente não trabalha com metros, mas tem aqui, ó, a medida do que se refere a 20 pés, do que se refere a 40 pés.
Então, os containers, com relação ao tamanho, ao comprimento deles, eles se dividem em container de 20 pés, também chamado de TEU, né? Nada mais é do que a tradução de 20 pés, né? Container de 20 pés, ou chamados de FEU, são de 40 pés, tá? Mais uma vez, é uma sigla baseada aí na tradução de container de 20 pés. Esse também é uma outra nomenclatura muito comum, tá? Então, se alguém for trabalhar ou se deslocar em alguma questão portuária que trabalha com container, vai ver muito assim, esse aqui eu quero um container teu, feio, enfim, eu quero 2 teus, 2 feios. Então, ele está falando justamente dessa questão do tamanho ali do container. A largura para ambos é igual, né? Aqui está em metros, tá? Uma outra coisa interessante é que no container, né, você vai ver que sempre vai ter lá disponível as informações com relação ao peso, peso total dele, e a tara, né, que a gente chama de tara, que é o peso dele sem nada, né, e também a questão da cubagem, né, importante aí para a questão do que a gente chama de estufagem de container. Estufagem de container nada mais é do que você colocar a carga no container, organizar aquela carga dentro de um container. E aí vamos falar também aqui de alguns tipos, né, são menos, na verdade, são menos tipos do que a gente falou dos navios, mas existe sim uma variedade em relação a container. Existe um mais geral, chamado de container carga seca, ou dry box, tanto faz. E esse container, inclusive, ele tem uma variação, né, com relação à altura, né, que a gente vai ver aqui. Mas esse container, digamos assim, o mais comum, mais geral, independente da cor, tá? Ele é um container mais geral, mais comum, utilizado para cargas paletizadas, para caixas, para big bags, enfim. Existe uma possibilidade muito grande de produtos e cargas que podem ser transportadas aqui. Como eu falei, existe uma variação, tem aqui um container de 20 pés e um container de 40 pés, e existe uma variação em altura nesse tipo de container aqui de 40 pés. Segundo tipo de container é um container ventilado, certo? Então, assim, aqui ainda não é o refrigerado, é um container que transporta produtos, geralmente grãos, por exemplo, café, cacau, sementes, são produtos e cargas que precisam de um mínimo de ventilação para não estragar. Então, você tem ali compartimentos que podem ser, e o mais comum é que seja aqui na parte superior, aberturas, mas pode ser também na parte laterais, inferior também, não tem problema. Mas normalmente é assim, na parte superior, para me permitir aí a questão da ventilação e não comprometer a carga. Se for uma carga que precise de refrigeração, e aí a gente está falando daquelas cargas lá perecíveis, né, frutas, flores, sei lá, laticínios, carnes, aí você precisa realmente de um container refrigerado, certo? Os containers refrigerados eles têm um dispositivo ali próprio, geralmente você tem um gerador, né, próprio, mas você muitas vezes consegue acoplar também no próprio navio. Ele dispõe ali nas células de um dispositivo que você consegue ligar ali nos navios. Aqui, o exemplo de container refrigerado, observem que o container, porque o container é tão utilizado, né, digamos assim, quando se fala de tanto de modal aquaviário como de outros modais, porque ele permite essa questão da multimodalidade. Mas, olha, observem aqui, a gente tem container refrigerado no navio, aqui na carreta, aqui no chão, né, e aqui não tem. Então, portos que operam, digamos assim, com container, geralmente eles trabalham essa questão da multimodalidade. Né? Geralmente você descarrega direto do navio para um caminhão como esse, ou vice-versa, de um caminhão direto para um navio. É uma das vantagens de se trabalhar com container. Outro exemplo é o bulk container, certo? Aqui é voltado geralmente também para carga de granel sólida. E aí como é que funciona? Você tem essas escotilhas na parte superior para carregamento e uma escotilha aqui aberta de fundo na parte inferior para descarregar. Geralmente se você trabalha com descarregar em carreta, né, as carretas geralmente elas vão inclinar, abre essa escotilha e a carga desce. Ok? Outro tipo de container é open top, tá? Então esse container ele tem a parte superior, ele não tem um metal, digamos assim, ele é clonado, né? Podendo ser aberto aqui. Então se você tem uma carga que ultrapassa a questão do limite de altura do container, né? Você utiliza essa questão do open top. Vale destacar que se você utilizar uma carga que ultrapasse a altura, você paga por isso. Né?
Você paga, isso interfere no frete. Mesma coisa se você utilizar um outro tipo que é o Flat Rack, que é um container que é praticamente uma plataforma, né? Ele tem esses dois dispositivos aqui, mas esse aqui pode baixar, né? E geralmente se utiliza para cargas que ultrapassam tanto na largura como na altura, certo? Mais uma vez, se você fizer isso, paga. Isso aí. E, por fim, temos o container tanque, né? Que tem esse dispositivo aqui, esse engradado e este cilindro. Isso aqui é mais comum para granéis, né? Líquidos e gasosos, né? Então, geralmente se utiliza esse tipo de container para esse transporte desse tipo de material, né? Geralmente para granel gasoso é a principal forma de transporte, tá? Mas para líquido existem outras formas de se transportar. Dúvidas? 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 Deixa eu beber água. Muita informação aí, alguns tipos, né, de conteúdo. Não sei se vocês conheciam, como eu falei, alguns desses. Mas a ideia era justamente trazer essas informações nesse primeiro momento. Eu queria compartilhar aqui com vocês uma outra coisa que, assim, eu até poderia falar, né, um pouco mais sobre isso, né, a gente pode até trazer na próxima aula, que como vai falar de operação, mas eu já queria compartilhar aqui com vocês esse site da ANTAC. Não sei se vocês já perceberam, né, e têm conhecimento, mas a gente vai começar a falar de transportes, e assim como outros serviços, né, que a gente tem aí, como serviço de telefonia, existem algumas agências reguladoras, né, que a gente chama de agência reguladora. Para o transporte aquaviário, a gente tem a ANTAC. E aí, como eu falei, né, se alguém tiver interesse, e é sempre bom estar acompanhando, né, porque tem a ver com a nossa área, o site da ANTAC é um site bem interessante, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Ó, esse aqui é o site da ANTAC, que eu acabei de compartilhar com vocês, tá? Um site bem interessante. E aí, para a gente, no caso, né, um dos principais pontos aqui, ó, tem gestão de pessoas, mas um dos principais pontos é isso aqui, ó, estatístico aquaviário, né, que está mostrando um pouco do... Isso aqui também, mas essa parte aqui, ó, eu nem abri, deixa eu tentar abrir aqui. Né? Essa parte aqui do estatístico aquaviário, ele vai mostrar, eu já cliquei até aqui, ele vai mostrar um panorama geral da operação, digamos assim, dos dados da operação do nosso país. Então, tem aqui a operação com container, a operação portuária, longo curso, se aumentou, se diminuiu, o tipo de exportação aumentou, importação diminuiu, cabotagem, quantos milhões de toneladas, 161 milhões de toneladas, né, teve um aumento em relação a 2019, enfim, ele está mostrando aqui dados, de uma maneira geral, né, interessantes aí no que se refere a operação do transporte aquaviário. Se você clicar aqui, ó, imprimir, eu vou até compartilhar isso para vocês, aí vem de uma forma até mais detalhada, né, os dados com relação à movimentação do transporte aquaviário, quantidade de portos privados e públicos, aqui vai mostrar para vocês as principais cargas, aí a quantidade que foi transportada em toneladas, né, se foi longo curso, se foi cabotagem, qual o perfil de carga, mais uma vez, e aí ele vai falar depois só de navegação de cabotagem, só de navegação aqui, ó, só de longo curso, foi movimentado principalmente em portos privados, né, do que público, foi mais para exportação do que para importação, como a gente até falou, quais são as principais cargas, foi mais granel sólido, principalmente, porque o Brasil ele tem um perfil de exportação de commodities, né, então, granel sólido, depois granel líquido, principalmente mercadorias, né, minérios, combustíveis, enfim, tem uma quantidade de principais continentes, né, portos de origem toneladas, América do Norte, Ásia, Europa, América do Sul, você consegue entender um pouquinho mais sobre para onde são as principais rotas, digamos assim, de navegação, tanto de recebimento como de entrada como de saída de produtos do Brasil. E aí depois fala também de cabotagem, né, mostrando quais são os principais
produtos, rotas, enfim, tem tudo isso aqui detalhado. Eu vou deixar isso lá disponível também para vocês, tá? E é interessante para quem gosta, inclusive, ficar um pouco mais atento com relação a essas informações. São muitos gráficos e eles são sempre atualizando aí essas informações, tá? Isso aqui eu vou deixar lá para vocês no nosso no cigarro. Deixa eu... Ó, aqui eu abri agora, mas depois eu vou disponibilizar para ficar mais fácil, para não perder muito tempo, porque a gente tem algumas outras coisas para falar. Certo? Alguma dúvida? Não? Então, antes de fechar aqui a gravação, deixa eu só explicar para vocês duas coisas de novo com relação aos trabalhos. Primeiro, né, com relação ao Padlet, né, que a gente vai fazer um trabalho no Padlet, e explicar mais uma vez, só por dessa forma, deixando aqui gravado a questão das atividades, né? Nós já temos atividades para a próxima semana, especificamente para a próxima sexta, certo? Nós temos duas atividades. A AB1, como eu falei, vai ser dividido em três trabalhos. Nossos trabalhos serão em trio, tá? Nós teremos três atividades para a AB1. Eu vou explicar, e a gente vai falar de dois, né? Porque os dois são de que vocês têm que entregar até sexta. O próximo trabalho é para depois do carnaval. Então, na próxima semana eu falo para não complicar muito, para não ficar muita informação, certo? O primeiro trabalho, o principal, digamos assim, o que tem maior nota, é um trabalho em trio, onde cada trio vai comparar a operação do porto, né, de Maceió, de Alagoas, né, que é em Maceió, com outro estado do Nordeste. Então, sei lá, eu vou ficar com Pernambuco, então eu vou comparar a operação do porto daqui com a operação do porto de Pernambuco. Um outro grupo vai comparar a operação do porto daqui com o porto de Sergipe, e assim sucessivamente, certo? E esse trabalho não vai ser apresentado, não vai precisar apresentar. O que vocês vão é montar um mural, é como se você fosse montar um cartaz. Lembra quando vocês apresentaram um trabalho em cartaz? Pronto, mesma coisa. Como se você fosse montar um cartaz, só que agora virtual, no Padlet, tá? Então lá vocês podem colocar foto, vídeo, podem gravar, né? Vocês podem gravar fala lá, então utilize o máximo de recursos que vocês quiserem, tiverem disponível lá, porque lembrando que isso vale nota, e especificamente este trabalho vale 7 pontos, tá? E um segundo trabalho, né, que também é em trio, mesmo trio, né, que é o trabalho que vai falar sobre serviços que estão surgindo, né, que são aqueles trabalhos de pesquisa sobre casos práticos, né, que eu vou separar aqui também uma empresa ou um serviço para cada trio, né, e aí uma pessoa só do trio vai apresentar esse trabalho. Por que uma pessoa? Porque nós teremos três trabalhos como esse de pesquisa, né? Não precisa de apresentação, é só para falar 5 minutos, tá? Então, não precisa de apresentação, não precisa ficar lendo, não precisa ficar nada disso. É para você entender um pouco como é que funciona o serviço e em 5 minutinhos falar sobre isso, tá? Essa apresentação vai ser também na próxima sexta-feira. Por que três? Porque teremos três trabalhos como esse. Em cada apresentação, uma pessoa diferente tem que falar, tá? Dito isso, vou fazer um teste aqui rápido com vocês com relação ao Padlet, tá? Preciso que vocês coloquem aqui no chat rapidamente o e-mail ou o nome que vocês colocaram lá no Padlet. Quem já fez, né? Quem não fez, a gente não vai conseguir testar. Coloquem aqui, por favor, no chat o e-mail de vocês, o e-mail que vocês cadastraram ou o, o nome. Só uma coisa, tem algum problema, a gente está gravando, né? Isso aqui a gente vai para o YouTube. Tem algum problema do pessoal ver o e-mail de vocês? Porque vai aparecer. Se vocês acharem melhor, eu posso parar a gravação e a partir de agora a gente falar só, ficar só offline, entre aspas. Mas aí quem não está assistindo a aula não vai conseguir acompanhar mais daqui para frente. Tem algum problema? Até agora só o André que colocou algum problema, André, de mostrar que seu e-mail para todo mundo que vai ficar no YouTube. Eu vou copiando aqui, né? Se você disser que tem problema, eu vou lá e depois retiro.
Problema não, né? Então, tranquilo, né? André, Jéssica também, vai aparecer seu e-mail, tá, Jéssica? Não tem problema não, né? Vocês preferem que eu corte? Não entendi, professor. O senhor pediu o que agora? Para colocar o e-mail que vocês cadastraram no Padlet, aqui no chat. Ah, tá. Eita, professor, eu esqueci. Hoje foi tão corrido, eu não tive tempo de fazer, não. Vou mentir esse dia. Eu não fiz ainda, Ah, não. Vou fazer mais tarde. tranquilo. Quem já fez já vai conseguir dar uma testadinha agora. Quem não fez, depois faz. Mas só para Mas ver como pode colocar o e-mail do institucional mesmo, né? Pode ou não? pode. Pode, né? Pode. Tá. Mais alguém? Só Jéssica e. Vamos ver aqui. Jéssica, Jamerson e André. Ó, para quem eu coloquei. Eu vou cadastrar com esse institucional, viu? Sim, tá. Para vocês que vão cadastrar depois, né? Quando vocês forem cadastrando, só informa lá no grupo do WhatsApp qual foi o e-mail que vocês cadastraram, porque eu preciso adicionar vocês, tá? No Padlet da sala de vocês. Para os três que deram, caso vocês estejam caso vocês não estejam no celular, né? Porque se for no celular talvez fique mais difícil vocês fazerem as duas coisas ao mesmo tempo. Mas se estiverem no computador, tentem entrar aí no nosso Padlet. Deixa eu pegar aqui o link que eu já criei e tentem entrar aí. Está compartilhado para vocês. Deixa eu projetar aqui para o resto do pessoal ver. Ó, então eu criei aqui, ó, um Padlet e tal, de FA, operação de transporte noturno. E aí tá adicionado até agora, né? O Emerson, a Jéssica e o André, tá? Então esses três já podem, inclusive, criar. Se você botar aqui, ó, no mais, você já consegue, vocês três aí já conseguem criar qualquer coisa, escrever. Aí aqui tem os recursos, ó. Você pode colocar um arquivo no seu computador, se você quiser. Você pode colocar um link, você pode colocar uma foto, você pode até tirar uma foto, se você quiser na hora. Pode gravar, colocar um desenho, gravar sua tela, um lugar, enfim, você tem uma série de possibilidades de recursos que vocês podem utilizar. E aí, qual vai ser a ideia, né? É que cada grupo, ele monte o seu Padlet, tá? Então, sei lá, vai ter um trio aqui que vai ficar com, deixa eu botar aqui uma coisa mais real, digamos assim. Botar Alagoas versus Sergipe. Então, um grupo vai ficar com Alagoas versus Sergipe. Outro grupo vai ficar com Alagoas, por exemplo, entendeu? Versus Pernambuco. Então, quem vai ficar com Alagoas versus Sergipe, pega esse Padlet aqui, né? Pega esse muralzinho e começa a acrescentar suas coisas. Edita, transfere, copia, expande e começa a colocar aqui ó, os recursos, coloca um link, e aí, como eu disse, faz o que quiser, tira uma foto, filma, e aí ele pode deixar naquele formato, eu até mostrei né, na aula passada, ó, esse daqui, por exemplo. Esse aqui, ó, colocou o vídeo e tal, e depois que você abre, o pessoal pode dar like, pode dar dislike, o pessoal pode comentar. Então a ideia é que a gente tenha, por exemplo, um painel desse aqui, ó, para cada trio, certo? E aí cada trio vai fazer essa comparação de Alagoas com outra região, com outro estado especificamente. Há alguma dúvida com relação a essa primeira parte? Deixa eu voltar para cá. Emerson colocou aqui.
Cliquei aqui, mas enfim, depois eu falo. Vou ver aqui o e-mail do... Alguma dúvida? Uma sugestão que eu dou é que vocês façam o trabalho para sexta-feira, tá? Mas a gente tem uma aula ainda, que é na próxima quarta-feira. Então, a minha sugestão é que vocês tentem já bolar alguma coisa, ou iniciar pelo menos, porque qualquer dúvida, né? Ou podem tirar nos dias de dúvida, ou a gente pode, na aula de quarta-feira, ver se alguém tem alguma dúvida com relação à operação e tal, e tirar essa dúvida também antes de chegar na sexta-feira. Né? Lembrando que o prazo é até sexta-feira para montar o painel de cada trio, tá? Beleza? E o segundo trabalho, né, que é o trabalho dos casos práticos, nós temos aqui que dividir também os grupos, a gente pode sortear ou pode escolher, tanto faz. E, e, e vai ser apresentado, né, como eu falei, na sexta-feira, certo? 5 minutos, aí vocês escolhem quem vai apresentar e apresenta na sexta-feira. Tranquilo? Dúvidas? Certo. O André está com a mão levantada, mas desde o começo, tem alguma dúvida? Não, né? Tá. Então, pessoal, vou fechar por aqui a questão da nossa gravação, né, no nosso momento. Depois daqui a gente vai só sortear a questão das equipes, dos trios, tá? E aí a gente finaliza. Então, para o pessoal que vai assistir depois, né, eu vou fechar aqui já a gravação, tá? Então, até mais, até a próxima aula. Valeu!